você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreva, deixe seu like, compartilha e comenta. Trabalhar o eixo 7, Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como objetivo compreender o processo da evolução tecnológica e seus impactos na vida humana em todos os seus setores de produção, e também tem como objetivo identificar textos vinculados nas redes de informação de procedência duvidosas com características de fake news, e também de propiciar reflexões acerca da utilização consciente das redes sociais como um espaço de comunicação, de inovação, criatividade, se utilizando de problemas reais a serem resolvidos com a sistematização de ideias por meio do design thinking. Eu vou falar de pré-história. Mas espera aí, pré-história cai no Enem? Cai sim. É conteúdo que vale para questões de arte, interpretação de texto, para questões de história e até de biologia e meio ambiente. Estude comigo para essa prova e também para você estar aí entendendo. Hoje nós vamos estudar como surgiu o homem e os primórdios das civilizações. Quando falamos em tecnologia, a primeira coisa que nos vem em mente certamente são os avanços tecnológicos do nosso presente. Pensamos logo em aparelhos celulares, robôs, computadores, máquinas, e no entanto a palavra se refere a toda e qualquer técnica que tenha se desenvolvido graças à atividade humana,
que isso tenha sido proposital, sistemático e utilizado para um determinado fim. As características desenvolvidas na pré-história vão desde o domínio do fogo até a invenção da roda e até mesmo a fundição de metais que possibilitaram a sobrevivência dos homens na Terra. Elaboraram e confeccionaram ferramentas das mais diversas a partir dos materiais disponíveis na natureza e produziram as primeiras manifestações artísticas conhecidas como pinturas rupestres. Pinturas rupestres significa pintura feita nas rochas. E aqui no Brasil, o maior sítio arqueológico está localizado no Piauí. A arte rupestre ela era produzida se utilizando de materiais como carvão, sangue, flores, terra. E alguns estudiosos acreditam que as pinturas rupestres eram uma arte que fazia parte de um processo de magia, pelo qual o desenhista era um caçador que acreditava que conseguiria capturar sua presa após desenhá-la na rocha. E dessa maneira, a arte rupestre ela pode ser considerada uma forma de técnica, o desenvolvimento de uma linguagem de comunicação útil. A arte rupestre ela se caracteriza como as primeiras tentativas de comunicação do homem, bem como os materiais utilizados para tal fim podiam enquadrar a arte rupestre como uma forma de tecnologia. História da humanidade que é dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. E do Paleolítico, o grande destaque são as pinturas rupestres, as famosas pinturas realizadas nas paredes das cavernas, como eu havia dito antes. Os sítios de pintura rupestres mais conhecidos são localizados na França, em Altamira e na Espanha. E como representação dessa arte, nós temos também as Vênus. Elas eram esculturas produzidas durante o Paleolítico e que possuíam formas de um corpo feminino nu. O que é estranho nessas esculturas é imaginar que é um padrão feminino completamente oposto
talvez esteja pontuada por diversos olhos. Ela jamais foi planejada para ter pés, daí se deduz que ela foi criada para ser transportada de forma portátil, nas mãos, possivelmente por ser considerada um talismã. Ela foi elaborada com calcário e tudo indica que criaturas errantes, praticantes da caça e da coleta, levavam a estátua onde quer que fossem. Quase nada se conhece sobre sua procedência, como foi esculpida e qual o seu sentido no interior da vida cultural daquela época. Hoje essa imagem autêntica está preservada no Museu de História Natural de Viena e diversos estudiosos hesitam diante da possibilidade de vincular este ícone à divindade da Mãe Terra, também conhecida como Grande Mãe, cultuada pelos europeus daquele período. E outros também insinuam que sua obesidade traduz um status social superior em uma comunidade de caçadores e coletores. Afirmam igualmente que a estátua pode representar, além disso, a estabilidade, o êxito e o conforto em um grupo que vive de forma comedida aqui na Terra, despojando de conforto e com uma surpreendente engenhosidade. Diferente. Vocês vão notar que no período paleolítico as pinturas eram mais elaboradas que no neolítico. Ué, mas como assim? Aqui no período neolítico essas pinturas elas vão sendo mais simplificadas, já na tentativa de se construir uma escrita, né? O que seria a escrita futuramente. E com o desenvolvimento da arquitetura foram desenvolvidas enormes monumentos megalíticos. Os monumentos mais famosos conhecido é o de Stonehenge, que está localizado na Inglaterra. E no Brasil, a Serra da Capivara abriga o maior sítio de pinturas rupestres do país. Conseguiram compreender um pouco sobre a arte na pré-história, e agora eu vou explicar o que seria o design thinking.
design thinking, ele atua dentro das empresas. Nesse caso, trata-se de mais uma opção na hora aí de vocês estarem traçando o projeto de vida de vocês. Vocês podem pensar nessa opção como profissão. E o que seria o design thinking? Como seria um pensamento de um design thinking? Vocês agora vão prestar muita atenção para poder entender, porque a compreensão de vocês vai ser primordial para vocês estarem aí executando a atividade que eu irei propor mais à frente, ok? Então, o design thinking é o conjunto de ideias, ele se caracteriza por ser um conjunto de ideias, de insights, para abordar um problema. Então, para propostas e também para soluções. E como abordagem é considerada a capacidade para combinar a empatia em um contexto de um problema, de forma a colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto. Então, seria a criatividade para gerar soluções e razões para analisar e adaptar essas soluções em um determinado contexto. O design thinking tem visto sua influência crescer em diversas disciplinas na atualidade, como uma forma de abordagem e de solucionar problemas. Sua principal função é entender os métodos e processos que os designers usam para criar soluções através de um desenho. É como se fosse uma espécie de mapa conceitual. O design thinking ele aponta os fatos e possibilidades para resolver os problemas. Assim, ao utilizar esses métodos e processos, o design thinking vai buscar diversos ângulos e perspectivas para estar aí solucionando problemas em busca de soluções inovadoras. E dessa forma ele busca mapear a cultura, os contextos, as experiências pessoais e os processos na vida dos indivíduos para ganhar uma visão mais completa e assim melhor identificar as barreiras e gerar alternativas para transpô-las. Para que isso ocorra, o design thinking ele propõe que um novo olhar seja adotado ao se endereçar a problemas complexos. Seria um ponto de vista mais impacto, que iria permitir colocar a pessoa no centro do desenvolvimento de um projeto e a partir daí gerar resultados que são mais desejáveis para ela, mas que ao mesmo tempo sejam interessantes, tecnicamente possíveis de serem transformados em realidade. E eu acredito aqui que o homem pré-histórico ele já apresentava uma capacidade de um pensamento baseado no design thinking. Vejam aqui quando o homem, quando ele elabora todo o seu plano de solucionar problemas do seu meio a partir da arte, do design aplicado à tecnologia da
papel na mão para as anotações. E a ideia agora é que nessa atividade você tenha o pensamento do design thinking. Você agora irá pensar como um design thinking. Você vai pensar na solução de um problema relacionado à sua vida cotidiana. Mas que problema seria esse? O problema que eu irei apontar para vocês estarem aí procurando possibilidades de resolver é o problema das fake news, que trata-se das divulgações de notícias falsas, né, que podem interferir negativamente em vários setores da sociedade, como na política, na saúde e também na segurança. No vídeo que eu postei da aula anterior, eu faço a leitura de 7 textos visuais tratando do tema fake news, caso você queira aí aprofundar mais seus conhecimentos a respeito. Então você vai fazer um desenho de um design thinking, apontando as soluções para resolver os problemas da fake news. Esse desenho deve ser feito em folha ofício. Você também pode optar por fazer esse desenho digital. Você vai usar cores e vai expor aí todas as suas ideias, explorando as soluções para os problemas das fake news. Todo trabalho de design, ele exige uma reflexão e a livre expressão do pensamento. E seguindo esse raciocínio, eu quero que você explore sua criatividade. A desobediência é uma virtude necessária à criatividade, e a arte nos dá liberdade de apontar para o desconhecido, de trilhar um caminho nunca antes desbravado, de busca de materializar o que ninguém jamais deu vida. E essa inquietude de alma e coração é típica das mentes inventivas. E eu acredito que você, aluno, tem condições de aflorar a sua capacidade criativa na solução dos problemas de fake news. Então, você vai aí construir seu desenho, explorando todas as possibilidades de estar resolvendo a questão da fake news. Em seguida, você vai fazer uma boa fotografia desse seu trabalho e você vai também fazer um mini vídeo explicando suas ideias expostas no trabalho. Então, você vai enviar essa foto do seu trabalho e esse mini vídeo explicando o seu trabalho no Google Classroom como resposta da atividade. Eu queria também dar algumas dicas a vocês com relação a vocês estarem organizando o horário de estudo de vocês, para que vocês possam ter um ritmo de estudo diário, que vocês elaborem um roteiro de estudo com as temáticas propostas da semana, se organizem, que vocês aproveitem o tempo da melhor forma possível. E seria bom também vocês estarem organizando um lugar aí na casa de vocês para vocês estarem fazendo esses estudos. Ok? Até a próxima aula.